Olá, tudo bem com vocês? Hoje vocês terão uma aula fantástica, uma aula interdisciplinar, com um professor de ciência, Sérgio Mala, e Pedro Paulo, na área de educação física. Gente, deixa eu falar para vocês, o Pedro Paulo foi o meu aluno e hoje é uma das referências na educação física paraibana, além de comunicador e cronista esportivo. Um exemplo a se seguir, e ele vai trazer muitas coisas interessantes sobre halterofilismo como esporte olímpico e paralímpico, e eu vou ajudar a nós demistificarmos o que acontece dentro do tecido muscular e o uso de esteroides anabolizantes, algo muito comum na nossa juventude que quer acelerar os processos biológicos. Vamos lá com vocês, o grande mestre Pedro Paulo. Olá, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio. Realmente, para você que quer crescer a massa muscular, perder peso, tem que fazer atividade física. E nada melhor do que equilibrar a área de ciências com a área de esporte. Claro, ter todo um cuidado por trás. Mas, falando de esporte, vamos falar de halterofilismo. Halterofilismo é aquele levantamento de peso. Então, quer dizer halterofilia, levantamento de peso olímpico, ou LPO. Não tem um criador específico. O local nasceu entre a China, Egito e Grécia, há mais de 5.000 anos. E é um esporte olímpico e paralímpico. Ele é disputado por homens e mulheres. A sua palavra, halteres, vem do grego, que significa peso, e filos, que quer trazer a ideia de amor, a paixão por alguma coisa. A palavra halterofilismo quer dizer, literalmente, paixão ou amor pelo levantamento de peso. Os equipamentos utilizados nesta competição, tanto olímpica quanto paralímpica, são eles: a barra, que varia de acordo com o sexo, o gênero, masculino ou feminino, pode ser maior ou menor. Tem também a questão das anilhas, são esses pesos nas laterais, coloridos, com tamanhos iguais, mas o seu peso é diferente, por isso marcado por essas cores. E também tem esses colares, que são esses prendedores aí desta barra com as anilhas. Além de que tem aí esse banco paralímpico, utilizado aí nos Paralímpicos para as pessoas com essas necessidades. O objetivo, nos dois casos, é levantar a maior quantidade de pesos pelo atleta, do chão até a cabeça. A modalidade possui dois movimentos. Nos Olímpicos, o arranco e o arremesso. São eles: o arrancada é esse movimento que vem direto, sem a parada. Vem do pé, para no peito e puxa acima da cabeça. Peraí, Pedro, para elucidar para os nossos alunos, a arrancada consiste em pegar o peso, isso, Exato, flexionando o joelho e de um só movimento lançá-lo em cima. Com certeza. Esse exatamente. é o arranco? Esse é o arranco. Ah, que legal. Mas tem um outro que faz assim e vem para trás, é assim? Esse movimento que você puxa para trás já chama-se tesoura, que é para a segunda parada. Em Olimpíada, ela é utilizada em 2 eventos, um somatório das duas. Já em eventos como mundiais e continentais, são categorias distintas, essas modalidades são distintas. Mas o arremesso não, ela tem essa paradinha realmente, onde o atleta dá esse apoio para suspender a parte na cabeça. E a quantidade, o recorde digamos, de peso levantado, ele é maior em arranque e arremesso, ou é a mesma coisa, ou são iguais a performance? Como eu falei inicialmente, depende muito de como essa competição ela é realizada. Se ela é continental e também nos mundiais, são separados. Então, são contabilizados estes. Mas em caso de Olimpíada, Sérgio, e a você que está acompanhando a aula, não, é um somatório das duas. Lembrando que a barra tem um peso, as anilhas têm os pesos também, né? Então, assim, tudo isso diferencia na hora da contagem. Talvez seja uma dúvida do nosso aluno, a cinesiologia, né? O funcionamento do movimento. Por exemplo, pegar um peso no chão e jogar direto para cima, me parece ser mais difícil do que você ter um estágio para depois você terminar de realizar um movimento. Perfeito. Não é Perfeita isso? a leitura. Perfeito. Olha aí, aluno, tá vendo aí? Olha, um esporte legal, um esporte que não exige, digamos, muito investimento, depois a gente vai falar sobre isso, tem nutrição, tem outras coisas,
Mas existem alguns alunos, né, algumas pessoas que têm uma certa facilidade, é como se a genética o favorecesse e ele já tem um tipo de fibra de explosão e força que faz com que ele levante peso com uma determinada facilidade que outras pessoas que têm o seu mesmo biotipo não conseguem. E aí é interessante, Sérgio, quando você coloca isso, porque tem uma outra disciplina que nós não estamos falando aqui, a física, né? Que é essa força vezes a massa vezes a aceleração para superar aí essa gravidade que puxa o peso para baixo. Perfeito, muito legal. É interessante trazer essa questão. Já nos Paralímpicos, Sérgio, com a deficiência de membros inferiores, pessoas de baixa estatura e paralisados executam um movimento chamado de supino, que é aquele movimento deitado no banco, onde cada competidor tem 3 tentativas. O maior peso levantado é considerado como resultado final. E aí, você está vendo a imagem, diretor? Segura a imagem na tela, para que quem está em casa acompanhando essa aula perceba a característica de cada um. Volta para mim, por favor. Sérgio, e é interessante porque também nos Olímpicos também tem essa questão das tentativas. Sim. São 3 tentativas onde eles têm que executar dentro daquela possibilidade, contando um determinado tempo que vai ser específico lá, no mínimo 2 segundos acima, né? Então, essa superação de colocar cada vez mais os pesos e sendo erguidos, né, demorando lá, vai sendo eliminado entre um atleta e outro. Você me fez lembrar alguma coisa. Se você, antigamente, né, hoje com as campanhas de vacinação, você não encontra tanta gente com paralisia infantil, ou seja, poliomielite devido às campanhas de vacinação. Então, antigamente, quando acometido de paralisia, as pessoas praticavam exercícios, né, na tentativa de ficar com os membros mais fortes para superar a deficiência que ele tinha nos membros inferiores. E essas pessoas eram excluídas, né, de esportes, tipo, você tem deficiência, você não pode praticar nenhum esporte. E essa introdução, digamos, nas várias modalidades, né, onde essas pessoas com essas deficiências possam ser integradas, abre um leque de possibilidades para que eles se sintam participantes da sociedade. Totalmente. Em todos os aspectos, né? Inclusive em esportes, né? E existem casos aqui brasileiros que tiveram renome, que têm renome mundial nessas diversas modalidades. Isso é uma sacada muito boa, a preocupação da sociedade com todos os seus componentes, né? E não apenas com aquela classe de indivíduos que nasceram com as condições adequadas. Veja hoje que nós estamos aqui ministrando aqui esse bate-papo, que é uma aula porque tem vários aspectos didáticos, mas tem algo bastante interessante. Nós temos, digamos, o comprometimento aí, olha, o nosso amigo Quevedo, que traduz para vocês que tem uma deficiência auditiva de tudo isso que nós estamos falando e enriquecendo mais ainda o seu potencial de conhecimento. E vale salientar, né, que essa atividade ela é interdisciplinar, ciências e educação física, mas também houve toda uma preocupação com relação ao efeito da pandemia. Tudo foi feito antes de a gente vir fazer essa gravação dessa aula e tomar esses cuidados. Então, por isso que a gente está aqui. Né? Vale ressaltar que eu sou testado, o meu IgG é alto, significa dizer que eu já tive contato com o vírus em alguma época dessa pandemia, adquiri anticorpos e já voltei às aulas presenciais em algumas escolas privadas. Porém, para estar aqui, Pedro Paulo, ele é um soro desconhecido, ele ainda não testou, eu não transmito para ninguém, teve todos os cuidados sanitários antes de nós estarmos aqui e estamos deixando uma distância considerável, ele com a proteção e eu sem poder mais transmitir, graças a Deus, espero que todos ganhem essa imunidade e que possamos voltar à nossa vida normal, é o que nós esperamos. Exatamente. Então, voltando de novo à categoria olímpica de levantamento de peso, existem várias categorias, mas nas Olimpíadas existem apenas 7, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, que daqui a pouquinho vou querer tirar essa dúvida com o Sérgio. Será que tem realmente essa diferença de força, a concentração muscular de um gênero para outro? Você fica aí que você vai ficar sabendo, hein? Então, os homens, 61 quilos, 67, 73, 81, 96,
109 e aquelas pessoas que têm acima dos 109 quilos. Já as mulheres, 49 quilos, 55, 59, 64, 76, 87 e acima de 87. Você ficaria em que categoria dessa aí, Meu Sérgio? amigo, eu acho acima de 109. Depois da pandemia aí eu estava mal. O que é interessante, né, que o aluno tem que perceber é que entre 61 e 67 é um intervalo, né? Aí Exato. bota o nome pena, leve, né? Então as Isso. categorias. Professor, eu sou magrinha, eu só tenho 30 quilinhos. Olha, você entra até 49, não você precisa ter 49, ficar morrendo aí para ter 49. Até 49 é uma categoria, de 49 a 55 outra, né, perdão? De 55 a 59 outra, 64, 76, 76, 87. Aí depois, mais de 87, você pode ser 200 quilos. Você pode ser uma gordinha muito forte e vai entrar aqui, né, no super pesado. Não sei nem se o termo é esse, mas deve ser bastante pesado para estar em cima dessa categoria aí. Tá por Porque, dentro. veja, é um esporte. E qual é a nossa perspectiva de esporte? Ah, esporte é aquilo onde os caras são sarados, corpos. Não, pessoal. Esporte tem determinadas categorias onde o corpo atlético, midiático, estigmatizado, que a mídia constrói e que muita gente sofre para ter um corpo que a natureza não deu, ele não nasceu com isso, é o que nos escraviza durante a vida toda. Verdade. Muita gente desenvolve anorexia, né? Desenvolve bulimia, porque quer atender um padrão estrutural que a sociedade colocou, porém não nasceu com a genética própria, né? E aí o esporte vai ajudar você a ter saúde, mas aquele corpo perfeito que você acha que sexualmente é atrativo e tudo mais, não é sempre determinado assim. Ainda se fala, né, que o esporte escolhe a pessoa, seus atletas, e não necessariamente o atleta que escolhe esporte. Perfeito. Isso tem realmente fundamento, Sérgio? Olha, isso é bem interessante. Existem alguns programas de treinamento onde nós fazemos com crianças, numa faixa etária entre 7 e 9 anos, mandamos ela correr, ela saltar, ela pegar objetos, e ali é computadorizado através de sensores, e aqui a gente mostra, olha, você tem uma propensão a um esporte, vamos dizer assim, de salto, de tudo. Então você poderia jogar um voleibol, um basquete. Você tem uma velocidade, você poderia fazer atletismo, ser um fundista, né? Ou você ser um velocista. Realmente, isso é perfeito, gente. Você diz assim, eu queria jogar futebol, Neymar, não sei o que, né? Todo mundo gosta. Kobe Bryant, eu queria jogar basquete, ele já morreu, né? Mas LeBron James e tal. São coisas que realmente nos atraem. Porém, por outro lado, talvez o seu biotipo, a sua genética, não seja, digamos, adequada àquele processo. E aí, como você disse, eu não escolhi o esporte me escolheu. E tem algumas coisas bem interessantes. Você joga uma bola para o menino e ele parece que aquilo natural nasceu com ele domina a bola. Joga para outro, o outro a bola vai lá para o espaço, né? E aí, o que é que a gente vê nas escolinhas, né? As mães dizendo, vá, João Paulo Melchior Barbosa Mala, né? Você vai ser o meu Neymar. E nem sempre o menino tem habilidade. O coitado sofre. O que é que ele ia jogar? Ele queria nadar, ele queria lutar judô. Uma vez que ele mandaram lá ele fazer os movimentos, ele viu que ele tinha uma facilidade. Isso é genético, né, Paulo? Isso a gente já traz. E aí a gente vai especializar aquilo. Não acreditem, eu não formo um jogador que não tenha as características. Eu não posso lhe ensinar do zero. Eu ensino a partir de uma característica que você já tem. E ou seja, o biológico. O biológico. E é interessante porque, por exemplo, no basquetebol, tem a questão da amplitude do braço, que vai da extremidade do dedo à outra extremidade aqui. Porque aqui não dá para abrir muito o braço. Mas quando estica o braço, se essa amplitude que vai da ponta do dedo para a outra for maior do que essa amplitude que é considerada para a altura, você tem condições plenas de ser um bom jogador de basquete. É um dos primeiros testes. Você notou alguma coisa? Apareceu outra pessoa lá nos ajudando na aula. Que legal! Quem sabe faz ao vivo, gente. Muito legal. Ó. Trocou rapidinho. Agora a amiga Nilde
vai dar essa força para nós aqui. Aproveitando as ondas das lives, né? Vamos embora. E aqui temos outro, um brasileiro, né, que esteve também nas Olimpíadas Rio 2016, destaque da modalidade, o principal halterofilista brasileiro de todos os tempos. 3 vezes campeão, né, tricampeão aí dos Jogos Pan-Americanos, 4 no Mundial de Turcomenistão. Você já foi para lá? Turcomenistão, Conhece? Eu passo as férias lá. Quando eu saio daqui, pego meu Jogo. já tô lá. Só quem tem, não? Então lá fica na Ásia Central. E ele esteve disputando em Londres, né, na Inglaterra, aí em 2012, onde alcançou a 11ª colocação com mais de 105 quilos, e no Rio, aqui no Brasil, a 5ª colocação também na sua categoria. Você já fez esporte assim de levantar peso, Sérgio? Não. Não, né? Não. O único peso que eu levanto, às vezes, antigamente, antes de eu ter me convertido, era uma caixa de cerveja. Hoje, nem isso mais. Nem isso mais, né? Não, só uma caixinha de leite e tal, para tomar, para ficar um pouquinho mais forte. Hoje eu estou 10 anos. Muito bem. Olha, mas tem um cara aqui chamado Walter, que ele trabalha nas câmeras, que esse cara faz esse levantamento de peso constante, viu? Quem sabe? Que a mulher dele não saiba disso. Olha, a primeira participação do halterofilismo em Olimpíadas foi Atenas, Grécia, 1896. As mulheres passaram a competir em Sydney, lá na Austrália, no ano de 2000. Já nos Jogos Paralímpicos, Tóquio, Japão, 1964, o halterofilismo estreou para os homens, com lesões na coluna vertebral. Somente a partir de 96, as mulheres entraram para a disputa. E é interessante, Sérgio, tanto no Paralímpico quanto nos Olímpicos, todos eles começaram com as mulheres, sempre nesse intuito de quê? De serem os mais fortes, os mais belos. Sim, existe não é uma curiosidade, é uma cultura, né? Que desde da pré-história, homem caçador, mulher coletora, o homem ia para a caça, então ele teria que ter músculos, teria que ter agilidade, teria que ter força, enquanto que as mulheres ficavam tomando conta das crias. Isso vem permeando a raça até hoje, humana, né? O tempo todo. Só que o que nós observamos, as mulheres, ao estarem presentes aí e entrarem em todos os esportes, elas estão ocupando um lugar que sempre foi dela, mas de alguma forma foi negado, né? Então hoje é muito salutar ver o destaque feminino, ver o empoderamento feminino, não se gosta de ouvir essa palavra, mas ela é real, porque elas estão conseguindo. Então elas agora não estão mais na perspectiva de serem mães. Elas estão na perspectiva de serem profissionais, mãe, e não o contrário. Na maioria das vezes, o intuito ou a própria cultura dizia que as mulheres teriam que ser recatadas e do lar, enquanto que elas dizem, não, eu tenho o meu lugar no trabalho, isso não impede ninguém de ser recatado, né? Isso não impede ninguém de ter o lar. Porém, nós temos que ter a preocupação, e aí coube ao gênero lutar bastante para se inserir nos diversos meandros sociais e ocupar o espaço que sempre teve, que sempre mereceu. Agora eu quero trazer para você e agradecer as pessoas que mandaram as mensagens ao longo da semana para essa aula interdisciplinar Ciências com Sérgio Mala, Educação Física com Pedro Paulo, porque agora vão tirar essa dúvida contigo. Bora. Então, muito obrigado aos alunos que mandaram as perguntas. Primeiro, de que se constitui o tecido muscular, Sérgio? Bom, o tecido muscular é um tecido responsável pela contração. E a contração se dá pelo encaixe de fibras. Nós temos 2 miofibrilas, chamamos de miofibrilas proteicas. Uma grossa, chamada de actina, e uma fina, chamada de miosina. Então, a interposição dessas fibras provoca a contração, provoca o relaxamento. Para isso, eu preciso de energia. Essa energia é o ATP, que ele é degradado nesse momento, produzindo a contração e o relaxamento muscular. Então, veja, Pepe, parece ser assim. Por exemplo, isso aqui é meu bíceps. Fazer né? esse movimento. Isso. Ele não encurta esse tamanho, o movimento, o bíceps. Se eu pego daqui para cá, um bíceps. Se eu faço assim, ó, você observa que ele encurta. A ideia é que a fibra estivesse encurtando, e não é. O que é que acontece? Acontece que a grossa está aqui e a fina passa por cima dela. Lembrar que a grossa não sai do lugar. Então, basicamente,
A fibra muscular é composta de miofibrilas, e mais tarde a gente vai falar, mas ainda hoje, que essas miofibrilas podem aumentar em tamanho, em volume, mas não pode aumentar o número delas. Seria uma hiperplasia, em outras palavras, um câncer. Tá? Beleza. Outra pergunta é, o que é hipertrofia? Hiper é da idade grande, né? Isso. Contração sempre. grande? Não. Trofo seria, eu posso dizer assim, algo como fosse um direcionamento. Então, me direciono para crescer muito. Beleza. Então, você chega na academia, o cara vê suas medidas e observa que os exercícios que você está fazendo, tá, está aumentando o volume do seu braço. Aí, qual é a ideia? A ideia é de que essas fibras estão se multiplicando. Isso não acontece. Pelo amor de Deus, seria um câncer. O que é que vai acontecer então? Aquelas miofibrilas que eu falei agora, actina e miosina, está dentro de uma fibra. Então eu começo a aumentar a quantidade da actina e miosina. Por quê? Ao fazer o movimento, ocorrem rupturas. E aí ocorre posteriormente um conserto. E aí, dependendo daquela necessidade que meu corpo sente, ele vai aumentando o número de miofibrilas. E isso vai aumentando o volume da fibra muscular e o músculo, que é o conjunto de tudo, vai ficar mais definido, vai ficar hipertrofiado, ou seja, hipercrescido. Mas temos que lembrar que existe uma genética para isso, existe uma nutrição, existe o treinamento. Então, muito cuidado, você não vai alcançar exercícios, resultados que seu amigo alcançou, né? Pedro Paulo treina comigo há muito tempo, bem mais forte do que eu, e se eu quiser, digamos, modificar tudo isso, eu vou usar aquilo que a gente vai falar, que é o anabolizante. Então, hipertrofia, crescimento da fibra muscular e não crescimento de fibras musculares, das miofibrilas musculares e não das fibras musculares. Vale lembrar também que enquanto um contrai, o outro relaxa, né? Isso. Dentro desse processo. Então, Porque equilibrar... os movimentos são antagônicos. Por exemplo, dá para você ver aí, ó, faça em casa. Né? Aqui está o quê? Relaxado, então aqui tem que estar contraído. Ó. Quando eu faço e contraio aqui, aqui tem que relaxar. Porque os movimentos são antagônicos. Vai. E a questão também do próprio peso, né? Para dar essa dificuldade, para poder ajudar. Que é a resistência, como você falou. Ciência fala disso, é a física, né? Você vai colocando uma força, por exemplo, se eu tenho que levantar isso aqui, ó, aqui não tem resistência, a não ser da atmosfera. Mas se eu coloco esse passador aqui, aumenta uma resistência. Se eu botar 1 quilo, maior. Se eu botar 5 quilos, aí nem que fosse. Outra pergunta. Tem idade certa para iniciar a prática da musculação? Ó, é interessante, gente. Cuidado aí, boy, você é do 8º ano. O 9º ano já está chegando na idade. Nós temos uma coisa interessante que é justamente a consolidação dos discos epifisários. Eita, o que é isso? Não é isso? O que disco é esse? É assim. Nos ossos longos, nós temos 2 discos de crescimento. O osso só cresce aqui e aqui. E ao longo do tempo, nós vamos colocando cartilagens, trocando cartilagens por tecido ósseo. Quando os meninos dão aquele esticão que para, isso é muito mais comum nas meninas, é porque houve consolidação das epífises, então ele não vai mais crescer. Se ele estiver em crescimento e começar a fazer esses exercícios de força de pressão, ele vai estimular a deposição de cálcio e, consequentemente, vai fechar as epífises. Então vai ficar aqueles parrudinho, pequenininho, invocadinho, né? Baixinho. Né? Enquanto se você terminar o seu crescimento e iniciar uma prática, aí sim você vai definir os seus músculos. Fala-se muito, por exemplo, praticar natação, basquete, vôlei, que ajudaria a crescer o garoto. Por outro lado, no caso feminino, na ginástica artística, o alto índice de impacto, exemplo a Daiane dos Santos, ajudaria a encurtar. Isso bate um pouco naquela ideia de que o esporte escolhe a pessoa ou realmente tem a questão do impacto e estimular o crescimento, biologicamente falando? Ó, o esporte escolheu a Daiane, que já tinha um biotipo, onde ele pode dar aquele salto. Se a pessoa, um trangolão, dando um salto daquele, a altura que ele teria que subir para fazer o movimento. Então, os atletas de ginástica olímpica, eles já têm um biotipo. Quando foram fazer aquele teste que eu falei para tu, aí que viram, ó, bicho,
basquete não vai dar, você não tem um biotipo legal, né? O que é que você tem que é interessante? O tronco grande, as pernas mais curtas, tá? E aí as pernas mais curtas com grande potência muscular, e eu adapto a esse esporte. Então, o que acontece? Se eu tenho um impacto, se eu forço o meu corpo nesse aspecto, o que vai acontecer? Vai acontecer de que as minhas epífises consolidam mais rapidamente e eu não cresço. Existe, Pepe, que é bem interessante, um automobilista brasileiro que ele tinha uma propensão de ficar com 1,95 m. Ele não cabe dentro de um cockpit, aquele lugar lá que dirige o carro. Então ele fez um tratamento para parar de crescer. O Zico tomou um componente para poder crescer. Para crescer. Esse queria crescer. É. Agora veja, esses atletas que são feitos no laboratório não têm as fibras musculares que a natureza dá. Então eles são mais fáceis de quebrar. Entre aspas, Interessante. né? Vamos para frente. Tem muita coisa para falar. Como é que o esforço do músculo em que se contrair e relaxar, de acordo com o peso, velocidade, ritmo, altera o ganho ou a perda da massa muscular? Por exemplo, no caso da musculação, mais ou menos você já deu uma ideia, né? Mas veja, a musculação é um exercício basicamente anaeróbico, não é? Então esse aí não há um grande gasto calórico. Mas, por exemplo, se você virar um maratonista, para que você leve seu corpo por longas distâncias, você vai ter que consumir muita energia. Fonte primária de energia é carboidrato, fonte secundária é gordura, fonte terciária proteínas. Então, a tendência é que você fique fininho, né? Então, o tipo de exercício, então, exercícios para emagrecer, exercícios para engordar, ganhar peso e massa muscular. Então, você tem que falar com o técnico, professor de educação física, que ele pode te orientar. Olha, o seu biotipo está em desenvolvimento, nada de halterofilismo. Pratique natação, pratique basquete, voleibol, mas nada desses esportes de impacto, senão você vai parar de crescer. Vale salientar que aeróbico e anaeróbico tem essa relação, né? O consumo maior de oxigênio. De oxigênio. Também outra questão aqui, se chamasse a atenção, os maiores referências do esporte são negros. Pelé, no futebol, parabéns Pelé, na última sexta-feira fez aniversário aí, né? O Mike Tyson no boxe, Usain Bolt no atletismo, a Daiane dos Santos na ginástica artística, as irmãs Williams, Venus e Serena, no tênis, Tiger Woods no golfe, Michael Jordan no basquete, Anderson Silva no UFC. E aí vem uma pergunta para isso aí. O esporte em que os negros saem melhores que os brancos devido ao tipo de contração muscular? Sérgio. Olha, tem algo em relação a fibras musculares. Tem algo que eu quero discutir aqui com o PP, um nível de ciência um pouco mais avançado, que é o seguinte. Negro jamaicano, eles são velocistas, ganham 100, 200, 400, Usain Bolt. Mas um maratonista nunca foi jamaicano. Você não tem na história nenhum norte-americano, nenhum jamaicano que ganhou uma maratona. Maratona de grande público. Mas 42 quilômetros. Isso. Os negros, parte de grande público, as melhores, as que premiam mais. Mas os negros africanos ganham. Por quê? Porque existe, por exemplo, que não existe raça, só existe a raça humana. Mas existem etnias. E eles nascem com fibras de resistência, que são as fibras tipo 1, e as fibras tipo 2 de velocidade, de explosão. Então, quem tem fibra de explosão corre rápido, mas cansa rápido. O Usain Bolt fosse correr 1.500 metros, ele não chegava nem em último lugar. Por quê? Porque ele correu até os 400 muito rápido e depois o povo passava por ele numa boa. Porque o povo tem fibra de resistência e ele tem fibra de explosão. Então a ideia desses personagens, coloca na tela aí, por favor, diretor, é justamente de todos eles tem em comum essa explosão, essa força. Isso, não só força e explosão, como disse, já existia uma genética favorável. O impulsionamento de Pelé é algo que é quase sobre-humano. Não dá para que eu treine e eu tenha o mesmo impulso dele. A velocidade dos socos de Michael Tyson também é outro fantástico. A explosão de Usain Bolt, ele não tem nada para ser um atleta velocista. Os velocistas são menores, ele tem mais de 1,90 m. Isso. Teria que ser menor que ele, com as pernas mais grossas para a explosão de correr os 100 metros em menos de 10 segundos, né? E até 200 metros. Mas aí ele quebra todo o estudo
trazendo algo como se fosse de um outro planeta. Então, isso é um sobre-humano, esses caras aí, todos que você citou, né? Aí ele pegou só a nata, né, do esporte. Aí fica porque é difícil você encontrar um negro, por exemplo, aumento do peso, da massa muscular do próprio osso, de se desenvolver na natação, né? A tendência deles ali, pesar mais, o empuxo ser nesse sentido. Outra pergunta, anabolizantes quais são os anabolizantes e os efeitos dele no corpo? ANA significa acima, bolis, trabalho, né? Você toma uma substância dessa, o que é que essa substância vai fazer? Vai fazer com que você aumente as suas fibras musculares. E vai aumentar as fibras musculares da seguinte maneira. Assim, ele vai estimular a tua genética, não de maneira natural, mas de artificial, para que você ganhe massa, certo? E o seu corpo vai ganhar, por exemplo, maior explosão ou maior velocidade. Porém, tem um preço. Os anabolizantes naturais seria a testosterona, produzido no testículo. Quando eu tomo um anabolizante exógeno, o meu testículo vai parar de funcionar. Ele vai dizer, para que produzir mais hormônio se o cara já está tomando? Então começa a ter atrofia do testículo, decorrência pode vir um câncer, o meu fígado vai metabolizar mais ainda substâncias exógenas, os meus rins também sofrem, o meu pênis tende a diminuir, você fica lindo, mas fica né? Totalmente sem o... Cheguei, papai tá acabou. Por quê? É uma troca, a vida é feita de ideia, de trocas. Agora, nas mulheres, algumas mulheres acham e devem, né, tem já um biotipo, malham quando começa a tomar essas substâncias anabolizantes, os efeitos colaterais são grandes. E surtismo, ela começa a ter bigodinho, a voz fica assim, como se estivesse rouca o tempo todo, o músculo realmente se desenvolve, mas o clitóris dela tende a crescer e o câncer de fígado e os problemas renais não estão também na mesma pauta. Com outro detalhe, esses hormônios, geralmente, eles aumentam a agressividade, porque ele dá uma autoconfiança de eu ser forte e o que é? Vou querer resolver tudo na tapa e que não é a situação mais adequada, visto a intolerância que hoje regue na sociedade. O uso deles na prática esportiva pode dar resultados realmente diferentes? Poderia, mas existe toda uma legislação chamada de antidoping, que eu testo na sua urina, testo no seu sangue, e caso eu encontre alguma coisa, já foi. Bem, nós temos ainda várias perguntas, mas não foi possível ser contemplada em virtude do tempo. Queremos agradecer a você que mandou as mensagens aí, perguntando para o Sérgio Mala, com essa aula interdisciplinar com a área de educação física. Sérgio, mas fica aí, pelo menos, um trabalho novo na TV Câmara com essas aulas da Conexão Escolar. Olha, Pepe, é algo que eu estou assim, a gente passaria 2 horas, 3 horas, eu não sei se vocês assistiriam esse tempo todo, mas veja que é uma proposta diferente. Você está observando coisas que você vê no cotidiano sendo explicadas de forma científica. Isso é um ganho muito grande. A Prefeitura Municipal de João Pessoa, a TV Câmara, a nossa amiga Jo, nosso amigo Walter, a equipe de intérprete. O Adriano também. A Adriana, é o casal, Adriana e a Adriana, o professor Sérgio Mala, o professor PP. Nós estamos aqui, pessoal, para trazer o melhor para vocês. Pode ter certeza. Vocês têm educação de primeiro mundo. Não existe nenhuma escola, seja pública ou privada, que dê uma educação dessa a vocês com tanto interesse, com tanta preocupação na formação de vocês. Cabe a vocês agora ir atrás disso, buscar seu caminho. Agora, nós queríamos que vocês nos dessem um feedback. Que tal? Escolher um tema para que a gente possa fazer novas aulas interdisciplinares. É assim que crescemos, é assim que a educação anda, é assim que o país cresce, é assim que seremos felizes. Valeu, Sérgio. A todos vocês, como eu sempre encerro, um abraço e bora para frente. Tchau, até a próxima aula.